Pois bem, vamos a mais uma questãozinha do Enem 2019. Nós temos aqui agora a questão de número 132. Dá uma olhadinha nela aí, pausa o vídeo e tente resolver você primeiro. Prontinho? Vamos lá? Então vamos resolver isso daqui. Então vamos. Ele fala aqui, nessa questão ele está falando sobre a natureza da luz. Essa é uma discussão importante. Tem toda uma história por trás dela, nós temos muito a revisar aqui para se falar dela, até nós escolhermos uma opção. A dúvida é o que é luz. A luz é feita de quê? Talvez na sua cabeça tenha uma resposta pronta, a luz é uma onda eletromagnética, você nem sabe que essa resposta está errada, e está certa ao mesmo tempo. Pois é, essa história começa lá nos gregos, cerca de 500 anos antes de Cristo. Os gregos não estavam preocupados com a composição da luz, mas eles estavam preocupados com a origem dela. Para os gregos, a luz, ela sai dos olhos da pessoa. Ela tem o olho gera luz e ilumina os objetos. Então, é como se a luz sai do olho, bate numa parede e por isso você vê a parede. Pois os gregos, nós podemos adiantar essa discussão muitos anos depois, quando Galileu Galilei, ainda não preocupado com a composição da luz, ele tenta descobrir qual é a velocidade da luz. Será que a luz é rápida? A luz não é? Como é que funciona? Então, Galileu promove um experimento que é o seguinte: ele vai para o alto de uma colina com uma lamparina e tinha um assistente em outra colina também com uma lamparina nas mãos. Qual era a ideia? Na hora que o Galileu retirasse pano de cima da sua lamparina, a luz sairia daqui da lamparina dele para o seu assistente. Na hora que o assistente visse a luz chegando, ele iria tirar o pano da sua própria lamparina e a luz iria para o Galileu. E dessa maneira, eles poderiam fazer o cálculo de quanto tempo demorou para a luz percorrer essa distância. O objetivo deles era descobrir a velocidade da luz. Você deve imaginar, o plano deu errado, muito errado, mas pelo menos Galileu concluiu que a luz não tem velocidade infinita, porque Galileu repete o experimento em colinas de distâncias diferentes. E ele percebe que existe sim uma pequena demora até a percepção da luz. É impossível contar, mas existe alguma diferença. Então, Galileu conclui que a luz não tem velocidade infinita. Existe alguma velocidade. Depois, várias pessoas fizeram experimentos para tentar calcular a velocidade da luz. Experimento de Fizeau, experimento de vários outros, que eu vou me abster aqui, para chegar em Newton. Newton é um dos primeiros a se preocupar com a composição da luz. A luz é feita de quê? Mas Newton, quando ele faz essa análise, ele já era muito famoso pela mecânica, pelos seus princípios matemáticos. Então, para Newton, a luz deveria seguir a sua própria física. Então, Newton conclui que a luz sofre reflexão, por exemplo, porque a luz é feita de uma bolinha dura, maciça, e essa bolinha bate numa superfície, sofre um choque, uma colisão e reflete. E essa colisão, essa reflexão, segue os princípios da física newtoniana. Então, para Newton, a luz era uma bolinha rígida. Essa é a ideia. É importante dizer que Newton fez avanços significativos. Newton explica, por exemplo, por que os arco-íris acontecem. Newton percebe que a luz branca, ela se separa nas 7 cores do arco-íris. Então ele tem vitórias nessa área, mas um dos erros de Newton era achar que a luz era uma partícula sólida. Se opondo a essa ideia, entra na história o Huygens. Gente, estou pulando uma galera aqui. Estou deixando de contar histórias e histórias. Se você quiser que eu grave um vídeo falando só sobre essa parte da luz,
que é o que dá abertura para a física moderna, que é o que... Esse debate do que é a luz é muito profundo, muito radical. Então, se você quiser, deixe nos comentários que eu gravo depois explicando passo a passo isso. Mas vamos lá. Huygens ele vem se opondo a Newton. Para ele a luz não tem nada de corpuscular, não é um objeto sólido. A luz ela é feita de ondas, é energia. E essa energia, quando encontra um obstáculo, por exemplo, tende a atravessar o obstáculo e se espalhar pelo espaço. Então a luz é uma onda. A luz não tem nada de corpúsculo. Na questão ele fala assim, quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha para todos os lados, e quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Aqui existe um fenômeno importante que nós precisamos falar. Será que você identificou que fenômeno é esse? Ele foi explicado pelo cara que fez um experimento para descobrir quem estava certo, Newton ou Huygens. Newton dizia que a luz era feita de partículas sólidas, corpúsculos. Huygens dizia que a luz era feita de ondas. Então, aparece nessa história Yang ou Jung, chame como quiser, e aí Jung resolve fazer um experimento para tentar descobrir quem estava certo, se a luz era feita de partículas ou de ondas. Bom, o experimento dele é conhecido como o experimento da fenda dupla. Ele coloca uma superfície aqui, deixa uma pequena abertura. Depois ele coloca outra parede com outras fendas. E por último, uma parede aonde a luz poderia chegar. E aí Yang coloca aqui uma lanterna. A luz ela entra por esse furo. E aí qual a ideia de Yang? Se Newton está correto e a luz é feita de corpúsculos, partículas sólidas, o que pode acontecer é o seguinte: a luz ela vem, bate aqui, se espalha, reflete na parede, depois bate na parede e vem para cá. Isso aqui pode acontecer. Então, essas regiões aqui, deveriam estar iluminadas. Se esse fosse o resultado do experimento, Jung diria, realmente, como só iluminou aqui, a luz é feita de corpúsculos. Newton está certo. Se Huygens estivesse correto, a luz, na hora que entrasse nessa fenda, iria se espalhar, atravessaria essa fenda aqui, iria se espalhar de novo, atravessaria aqui, iria se espalhar de novo, e toda essa parte aqui estaria iluminada, porque chegaria luz em todos os lugares. E aí, nesse momento, Jung diria, eita, como iluminou a parede inteira, Huygens está certo, realmente a luz é feita de ondas. Ele não encontrou nenhum dos dois resultados. O que Yang encontra são partes iluminadas, partes sem iluminação. Parte iluminada, sem iluminação. Parte iluminada, sem iluminação. Ele encontra um padrão, partes que estavam iluminadas e partes que não estavam. As partes de vermelho aqui estão representando as partes que estavam iluminadas. O que Yang conclui? A luz, na hora que passou pelas duas fendas, essa luz ela interagiu consigo mesma. Nós temos a luz da onda de cima interagindo com a luz da onda de baixo. Quando essa interação acontecia de forma que a onda tinha cristas para o mesmo sentido, crista para cima, nós dizemos hoje que elas têm a mesma fase. Yang dizia que aqui essas ondas elas iriam se reforçar. E aí nós teríamos o que Yang chamou de interferência construtiva. A interferência construtiva aconteceria nessas regiões onde tem luz. Nós temos a onda interferindo consigo mesma e nós temos fase com fase. E aí, construtiva. Não só para cima, mas poderia ser para baixo as duas. Também poderia ser assim. Fase para baixo encontrou fase para baixo. Elas se somam. Resultado, interferência construtiva. Agora, nas regiões escuras, Yang concluiu que o que acontece é que nós temos fase para cima e fase para baixo. São fases opostas. Resultado, vai haver uma interferência
que Yang chamou de destrutiva. As ondas se cancelam. Resultado, fica escuro nessa região. Então, com esse experimento, Yang primeiro descobre quem estava certo. Apesar de não ter encontrado nenhum dos resultados que ele queria, nem defendendo Newton, nem defendendo Huygens, Yang conclui que para que a onda possa se espalhar e interagir consigo mesma, ela não pode ser feita de partículas, ela tem que ser feita de ondas. Então Jung dá causa vencida a Huygens. Apenas ondas, então, sofreriam interferência para Jung, e a interferência é a prova de que Newton está errado. Aí depois ele fala no texto: compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria, ou seja, um corpúsculo, um corpo, uma matéria sólida. Ele está dizendo aqui que quando você vê um objeto, o que vem do objeto para você não é matéria, não tem massa, como uma bala ou uma flecha. Eu terminei de ler a questão, mas será que você percebeu que eu deixei essa parte para trás, de propósito, para ver se você lembra do seguinte? Se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Volta lá embaixo no Jung. Jung descobriu, fazendo experimentos depois, Jung e outras pessoas descobriram que na interferência as ondas não se influenciam diretamente. Como assim? Na hora que uma onda encontra outra, elas se somam, certo? Para formar região clara. Só que isso só acontece temporariamente. Na interferência construtiva, então, elas formam uma onda grandona, só que depois elas voltam a ser como elas eram antes. E aí a onda, ela segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então nós dizemos que na interferência uma onda não mudou a outra. Não existe isso. Elas chegam ali juntas, formam interferência construtiva, ou seja, elas se somam, mas elas não se alteram, como se uma atravessasse a outra. Na destrutiva é a mesma coisa. Na hora que elas se encontram, elas não se cancelam completamente. Na hora que elas se juntam, sumiu a onda, porque elas se cancelaram temporariamente. Aí nós temos as regiões escuras. Só que depois, elas continuam como se nada tivesse acontecido. Então nós concluímos que na interferência uma onda não muda a outra, não altera a outra. Seria bem menos interessante, né? Mas voltando, perceba que ao descobrir isso, Yang mata de vez a ideia de Newton. Porque se a luz fosse feita de matéria, fosse sólida, não tem como eu dizer que duas bolinhas se encontram e logo depois elas fingem que nada aconteceu, sem mudar suas trajetórias. Perceba que esse texto ele é do próprio Huygens. É o Huygens que está criticando a ideia de Newton. Ele já tinha visto o experimento do Jung. Então ele já sabia desse negócio da interferência. Então ele já sabe que a interferência é uma prova de que a luz não tem matéria. E agora vamos às opções. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Letra A. O texto está falando do entendimento de que a luz precisa de um meio para se propagar. Balela. Inclusive, isso aqui é importante. É difundido pelos defensores da existência do éter. Deixa eu aproveitar para explicar isso. Ondas mecânicas, como o som, por exemplo, elas se propagam vibrando moléculas do meio. Por exemplo, por que você está me ouvindo agora? Você está me ouvindo porque uma corrente elétrica fez um imã numa caixinha de som, ou no seu fone, ou na caixinha de som do computador, do celular, que seja, oscilar. Como essa caixinha de som oscila, essa película oscila, ele oscila o ar ao redor dessa película. O ar vai oscilando de um lado para o outro, se espalha pelo ambiente e chega até os seus ouvidos. Por isso você me escuta. E aí nós dizemos, então, que o som precisa de meio para se propagar. Então, o meio aqui é importante para ondas mecânicas. Só que, para a luz, nós sabemos que isso é balela.
Afinal de contas, nós conhecemos o trabalho de Faraday, da autoindução. Graças à autoindução, nós sabemos que a luz ela é formada por campos que se autogeram. Um campo elétrico gera um magnético gera um elétrico gera um magnético, e assim diante. O meio não importa. Nós não precisamos de meio para gerar ondas eletromagnéticas. Só que antes de Faraday as pessoas não entendiam isso. Então as pessoas achavam assim: do mesmo jeito que o meio era importante para o som, também deveria ser para a luz. Então, do mesmo jeito que tem o ar para o som, e eu não vejo o ar, eles inventaram um meio que você não vê para a luz. Chamaram de éter. Eu não vejo, assim como o ar, mas eu preciso oscilar alguma coisa para que a onda se espalhe. Bom, perceba que o ar, a gente sabe que existe, né? O éter é balela. Só que antes de Faraday explicar a autoindução, as pessoas defendiam que éter existia. Bom, esse texto, como você pode ver, não fala nada sobre isso, né? Você percebeu que a letra A não pode nem ser a resposta. Mas é bom que nós já revisamos alguma coisa. Então a letra A está errada. Letra B. O texto está contestando o modelo ondulatório da luz, o qual considera a possibilidade de interferência de feixes luminosos. Perceba que essa frase aqui, ela está correta. O modelo ondulatório considera a possibilidade de interferência. Só que o texto está contestando isso? Não. Porque o modelo ondulatório da luz não considera que a luz é feita de matéria. A luz é feita de energia. Então não pode ser a letra B. A letra B está errada. Letra C. O texto contesta o modelo corpuscular defendido por Newton. Verdadeiríssimo. O texto está atacando diretamente isso, né? Quando o texto diz que as ondas elas se atravessam sem se atrapalharem, ele já está dizendo que não pode ser feito de matéria. E ele fala aqui que não tem como que a luz vir de um objeto e trazer matéria para você, como Newton dizia. Então, são duas críticas no mesmo texto. Então, balela. Então, o texto está contestando o modelo corpuscular de Newton? Sim, está. Que descreve a luz como feixe de partículas. Acho que essa é a resposta. Mas vamos ver as outras opções. Letra D. O texto contesta a crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. Bom, realmente os gregos defendiam isso, mas o texto nada tem a ver com isso. Então, não pode, isso aqui está errado. Então, letra E. A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. De novo, realmente os gregos defendiam que os olhos produziam luz, mas o texto nada fala sobre isso. Então a resposta certa só pode ser a letra C.